a nossa leitura da carta aos Romanos, fazemos um salto. Vamos diretamente ao versículo 16. Obviamente, não poderemos ler tudo, né? Mas eu queria apenas essa perícope concluir, né? Esse conjunto de versículos. São Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Aqui a tradução é um pouco ruim. A melhor tradução seria: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus que age aquele que crê. Que age naquele que crê. Em todo caso, o que São Paulo está dizendo é o seguinte: o que é o Evangelho? Todos nós, quando falamos do Evangelho, tendemos a entender o Evangelho como um anúncio, como o texto das Escrituras, do Novo Testamento, especialmente os 4 Evangelhos. Isso tudo, de certo, é verdade. O Evangelho é isso. Mas essa não é a essência do que é Evangelho, né? Aquilo que em filosofia nós chamaríamos de o analogado principal, quer dizer, aquele a partir do qual se fazem as analogias. O que é o Evangelho? Ele diz: o Evangelho é um dinamis de Deus que age naquele que crê. É um dinamis de Deus que age naquele que crê. Portanto, nós só podemos crer porque existe uma força que nos faz crer. Então, por exemplo, hoje não existe mais vitrola, né? Que toca disco. Mas antigamente tinha. Você vê uma vitrola tocando disco. Por que a vitrola está tocando disco? Porque ela está ligada na força elétrica. Por que você vê alguém crendo? Porque há uma força divina que o faz crer. Ninguém pode crer com a sua própria força. Isso significa várias coisas. Em primeiro lugar, que a fé não é um exercício especulativo da nossa razão humana, pelo qual nós chegamos a uma conclusão razoável. Isso não é fé. Há muita gente que perdeu muito tempo com isso, e até meritoriamente, né? Antigamente na teologia havia uma disciplina que era apologética. E na apologética havia todo um capítulo sobre os motivos de credibilidade. Mas a própria apologética dizia: bom, o que faz a pessoa crer não são os motivos de credibilidade. O que faz a pessoa crer é a graça divina. O Concílio de Latrão, se não me engano, quarto, explicou que Deus produz em nós um pium affectum credibilitatis, um piedoso afeto de credibilidade. O que é isso? É como se Deus produzisse em nós
uma bondade que nos faz vencer aquilo que um autor inglês chamava de suspension of disbelief, a suspensão de descrer. O que é isso? Todos nós temos uma espécie de barreira com algo que nós não sabemos. Por exemplo, se alguém diz assim: você viu que fulano morreu? Imediatamente você vai conferir se aquilo é uma notícia verdadeira. Por quê? Porque todos nós temos uma espécie de descrença funcionando em nós. Só que Deus, porque é bom, porque Ele existe, porque Ele é quem é, Ele como que infunde na nossa alma uma graça, um afeto, pelo qual nós, digamos assim, baixamos a guarda. E a partir desse momento, a luz da fé começa a brilhar em nós, e nós somos levados a crer, por uma testificação interior do Espírito Santo. Porque vejam, assim como em toda a ciência, o objeto sabido está dentro do homem. O que é a ciência, né? Tem muitas definições de ciência, mas a mais imediata é a união do sujeito com o objeto pelo conhecimento. Agora, a fé é um outro tipo de conhecimento, porque o objeto que eu conheço, dentro de mim testifica que ele é. Por isso ela não é uma incerteza, ela é uma certeza, porque eu conheço Deus, uma vez que Deus está em mim, e o que me tira de toda e qualquer redundância é justamente o fato de que Ele não está em mim como uma informação, Ele está em mim como alguém que está agindo. Por isso o Evangelho é uma força que age naquele que crê. E isso é assim. Então, por exemplo, quantas vezes nós, primeiro, nos convertemos? A conversão é um fenômeno humanamente inexplicável. A gente se arrepende dos nossos pecados, a gente percebe que fez muita coisa errada e a gente cai numa contrição do coração. Depois disso, coisas começam a mudar no nosso comportamento. Coisas que a gente, no começo, nem percebe direito. Os anos vão passando, se a gente progride na vida de oração, você percebe que tem uma força agindo em você e te transformando. Isso é o Evangelho. O Evangelho, como diz São Tomás de Aquino, é a própria graça do Espírito Santo derramada nos nossos corações. É a lei nova. É Deus mesmo reinando em nós. É o reino de Deus em nós. Isso é o Evangelho. É a presença ativa de Deus no nosso ser. O que acontece é que nós deveríamos, sendo conscientes disso, como que nos debruçar sobre esta força que age em nós para chegar ao seu autor. Por isso São Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois é uma força salvadora de Deus que age em todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé.
como está escrito: o justo viverá pela fé. O que São Paulo está explicando? É que nós deveríamos agir, nós deveríamos crescer de fé em fé. Ou seja, a nossa fé tem que se tornar cada vez mais forte. Em muitas casas existem aqueles dispositivos de luz em que você não acende e apaga a luz simplesmente, você vai como que aumentando a luz ou diminuindo a luz até desligá-la. Então, quando a fé é implantada em nossos corações, deveria ser aquele primeiro clique, pá, liga a primeira luzinha. E se nós nos voltássemos sobre esse Deus que age em nós e começássemos a nos enamorar dele, o que aconteceria é que essa luz iria subindo. E nós iríamos crescendo de fé para fé, até que nós chegaríamos à santidade. O justo vive de fé. Ele não vive de nada que ele toca. Ele vive de fé, não vive de nada que ele vê. É o contemplativo. É assim, por exemplo, que nós começamos a rezar. Quando a pessoa começa a rezar, a oração é muito exterior. Vai dizer, Pai Nosso, Maria, tal, não sei o quê, tá. De repente, ele percebe uma notícia no seu coração. Ele percebe um movimento. Ele percebe que tem alguém fazendo ele rezar, alguém fazendo ser bom. E aí, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ele vai se enchendo mais e mais e mais e mais e mais de Deus, da fé, até que ele vive disso. A fé como que absorveu completamente o seu ser, todas as suas potências. Mas São Paulo continua. Por outro lado, a ira, a famosa ira de Deus, se revela do alto do céu contra toda impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade. Então, a palavra iniquidade é a palavra injustiça, e a palavra injustiça aqui significa o oposto de santidade. Quer dizer, o homem pecador, para se manter no pecado, ele oprime a verdade. Ele relega a verdade a uma posição de sequestro. Ele não pode admiti-la. Ele cria uma barreira, uma defesa contra a verdade. É o que acontece por aí, né? As pessoas às vezes me contam umas coisas, tipo, nossa, meu filho começou a fazer faculdade e começou a aprender umas coisas esquisitas. Eu chego em casa e falo alguma coisa para ele, pá, ele já se defende. Ah, isso é o seu preconceito. Não, isso aí é o seu machismo estrutural. Não, isso daqui é você é uma inquisidora. Uma vez alguém falou aí para uma mãe. Aliás, exatamente, alguém falou aí para uma mãe. Por causa do pecado, o homem oprime a verdade. E aí ele diz, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou. Suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidos através de suas obras desde a criação do mundo. Ou seja, o livro da sabedoria fala disso. São Paulo aqui está paralelamente comentando trechos do livro da sabedoria, que aliás os protestantes não aceitam, mas tem paralelos profundos com esse primeiro capítulo da carta aos Romanos. No livro da sabedoria, o autor diz que pelas obras nós chegamos ao Criador. E inclusive no livro da sabedoria, se não me engano lá pelo capítulo 16, ele conta como surgiu a idolatria. Isso que se chama de etiologia, né? Ele explica o surgimento de um determinado ethos, de um determinado comportamento.
que no caso é a idolatria. Ele diz que um pai perdeu o filho, aí ele começou a invocar o espírito do seu filho, fez uma imagem do seu filho, começou a adorá-lo, etc, etc, etc. Mas antes, o livro da sabedoria diz que pelas obras nós podemos conhecer o Criador. E é exatamente assim que funciona. Por exemplo, há um livrinho muito curto, mas maravilhoso, chamado de Tratado dos 3 Dias, do Hugo de São Vítor. Toda a primeira parte do Tratado dos 3 Dias, corresponde ao que seria o primeiro dia, é a contemplação da natureza. E é uma coisa linda. Ele vai descrevendo como surgiu, ele vai descrevendo a ordem, a harmonia, a perfeição. E hoje nós temos muito mais recursos para percebermos isso. Uma fórmula química, o que é isso? Como pode haver uma estrutura tão equilibrada e arquitetônica como numa fórmula química? Ou, por exemplo, a física, que tem leis tão certas, desde a física no nosso nível, até a física superastral, com a descoberta do Einstein, né? A teoria da relatividade, que vale para aquelas distâncias imensas, até a física subatômica, chamada de quântica. Que ordem que existe, que coisa extraordinária, é impressionante. Seria muito fácil para o homem hoje perceber o óbvio. Diante de uma estrutura tão bem criada no microcosmos, no mesocosmos e no macrocosmos, é ilógico que não haja um Deus. Aí as pessoas dizem, não, mas é que isso foram reações da própria matéria. E como é que surgiu a vida? Descargas elétricas, uma partícula um pouco pitoresca, num caldo orgânico, de repente, ela ficou viva e aí começou a se multiplicar. Bom, eu preciso de mais fé para acreditar nisso do que para acreditar que Deus criou o universo. Porque se eu pegar, né, por exemplo, um abecedário completo, pegar muitas letras, qual é a hipótese de que isso se torne, por exemplo, os Lusíadas de Camões? Por acidente. Nossa, surgiu os Lusíadas. É impossível. Pois a estrutura de uma pena de galinha, se vista no microscópio, é muito mais perfeita do que isso. A estrutura de um floco de neve é arquitetonicamente maravilhosa. Não existe arquiteto no mundo que possa fazer aquilo. E, no entanto, os homens rechaçam, porque pelo pecado oprimem a verdade. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações. E seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis. Interessantíssimo isso, porque o que São Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se a nossa inteligência não fosse oprimida pelo pecado, bastaria a ordem do mundo para nós chegarmos à conclusão de que existe um Deus imenso. Agora, houve um momento na história da humanidade em que o homem, ao invés de contemplar Deus, começou a querer fazer Deus. Em toda a antiguidade você tem o fenômeno da idolatria. Os homens fazerem deuses para si, para serem manipulados. E quando chega a Idade Moderna,
isso vira um novo paradigma. O homem abandona a sua atitude contemplativa do universo e passa a uma atitude exploratória, a uma atitude intervencionista, a uma atitude de quem quer controlar. Então reduz o universo apenas a categorias matematizáveis, para que ele possa descobrir a fórmula, interferir, fazer as coisas funcionarem como ele quer. O homem abandonou a contemplação pela ação. Então, a sabedoria foi deixada de lado e trocada por quê? Por especulações, alardeando sabedoria e tornando-se ignorantes. Exatamente isso. Nós chegamos a uma geração que tem muito conhecimento e nenhuma sabedoria. Que é capaz de fazer coisas incríveis, mas é tosca como um ogro dos mais selvagens da antiguidade. Não sabem nada, não tem sutileza. Você vai a uma universidade hoje, é aquela verborreia, aquelas palavras, aqueles jargões, aquela coisa. Esses dias alguém me mandava um áudio de uma aula de uma universidade aí. Alguém falando com aquela linguagem obscura, com termos totalmente fechados, um discurso, assim, hermético. Mas o que ele estava dizendo? Nada. É tempo perdido. Você espreme aquilo, não sai nada. É nada vezes nada. É lixo. Mas com aquele linguajar enfatuado. Pois é isso. A simplicidade da fé, que desperta o nosso intelecto para a causa de tudo, Deus, e nos faz procurar as causas dos fenômenos, etc., que instiga o nosso conhecimento, foi trocada por o quê? Por uma ditadura de um pensamento único, ao qual o homem quer se render subservientemente com um tipo de jargão que funciona como senha para membros de uma seita. No fundo é isso. Trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou com as paixões dos seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Mas ele continua, versículo 26, por isso Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario, como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Isso aqui é o cenário do Brasil 2023. É o cenário. Você está vendo isso aqui. Nessas raves malditas, né? Teve agora uma em Israel que foi organizada por brasileiros, imagine. A gente está mal, hein? Todos morreram lá, naquela situação.
Pois é. As pessoas acham uma grande vantagem. Não, agora nós fazemos o que nós queremos, as paixões estão soltas, a gente faz mesmo, a gente se curte, a gente se pega, a gente se lasca. Todo mundo acha isso maravilhoso. O que São Paulo diz? Deus os abandonou às suas paixões vergonhosas, porque, adorando a burrice, eles viraram que nem animais. Ao invés de deixarem o seu coração se elevar pela fé à contemplação das realidades divinas, abandonaram a fé, abandonaram a inteligência, e já que se tornaram imbecis, como animais, apesar de parecerem ter tanta técnica, desceram a um nível pior do que os animais, porque nem os animais fazem isso. É o que diz São Tomás na questão 95 da Suma Teológica. Por causa da razão, quando o homem se perverte, ele se torna pior do que um animal. Porque ele consegue, com engenhosidade, fazer o mal. Portanto, quando nós vemos as pessoas se entregando com grande alegria a todo tipo de depravação, queridos, nós como cristãos devemos olhar e falar assim, Deus os abandonou. Deus tenha misericórdia, que os reconduza, que acenda a luz da fé de novo em seu coração, que eles possam se levantar. Nada de nós queremos dizer, não, mas tudo bem, é a gente que tem que se adaptar, vamos virar todo mundo animal mesmo, vamos virar todo mundo bicho horrível, fazendo todo... Vamos lá, abaixar o nível do trogloditismo mais bárbaro que existe. Não, porque isso é insensatez. Não é apenas a perda da fé, é a perda da razão. Dessa desgraça, Deus nos preserve e que nós possamos ajudar os homens do nosso tempo a recuperarem o caminho perdido.